Bom, vamos para o Python aqui. Mais uma vez trabalhando aqui com strings, né? Por causa que você trabalha com strings de várias maneiras diferentes. Que hoje eu vou estar usando o len, que vem de length, que é aquela palavra bem difícil de pronunciar em inglês, length, que é se fosse o tamanho, né? É aquela palavra no curso de inglês que você nunca conseguia pronunciar. Tipo, length, length. Escreve assim, ó, é bem complicadinho. Mas a gente usa, tipo, usa como len aqui no Python. É, e bom, para que serve, né? Se eu fizer o print aqui e eu pedir o tamanho de alguma coisa, e vai ser de um string no caso, por exemplo, o Python, eu fechar aqui, ele vai me dar 6. 6 vem de tamanho, que é o tamanho dessa palavra aqui. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, tem que tomar muito cuidado nisso, porque o computador geralmente começa a contar por zero. Então, essa localização aqui, ó, se eu, se eu definir, por exemplo, se eu colocar tamanho igual a Python, no caso, e eu falar, por exemplo, que se eu quiser saber, se eu quiser print aqui, ó, se eu quiser printar o meu tamanho e eu colocar a minha localização aqui 1, por exemplo, ele vai me dar Y, por causa que o computador começa a contar por zero, né? Então, eu defini essa string Python e eu pedi aqui a minha localização zero, eu vou estar vindo com o meu P, né, que é o P maiúsculo, inclusive, tá? Sempre tem que tomar cuidado porque é diferente um P minúsculo do P maiúsculo, se você for trabalhar com ele no caso, né? Então, essa print length aqui, cara, o tamanho, né, do length, nossa, difícil pronunciar isso, cara. Print do len. Se eu quiser usar outras palavras, né, qualquer tipo de palavra, por exemplo, eu consigo usar no caso. Ele me fala que já o tamanho da palavra é bem legal, e dá o número de letras. Mas só que ele trabalha com strings, no caso. Então eu posso usar qualquer tipo de string, não só letras, né? Qualquer coisa que eu chamar de string aqui, no caso, eu consigo usar. Então se eu usar isso daqui, colocar número em forma de string também, fechar aqui o length, ele vai me dar o tamanho de 19 que eu coloquei aqui, no caso. Porém, se eu vier aqui e falar print, daí eu coloco length, daí eu coloco 3 que viria como integer, né? Não daria certo. Ó, é bem interessante isso no caso. E tem que tomar cuidado, porque ele só aceita string, cara. Então você tem que ter um string. Por exemplo, aqui, ó, que deu certo, porque eu converti esse 3 aqui para string. Então eu vim isolente, eu fechei aqui eu fecho print, aqui eu fecho 3, aqui eu fecho string. Então é uma maneira de trabalhar, ele só aceita strings no caso. E bom, tem várias coisas, eu queria tratar mais uma parada de strings aqui, de somar palavras, no caso. Se eu somar aqui, por exemplo, colocar meu nome, primeiro nome, eu quiser colocar aqui o meu segundo nome, no caso. Se eu fechar isso aqui, tipo, dar Enter, ele vai rodar meu nome, porém ele vai somar e ele já começa a contar, ó, tipo, não tem um espaço. Geralmente está acostumado com espaço, né? Então, eu tenho que adicionar esse espaço de algum jeito. Eu posso adicionar de algum jeito esse espaço no caso. Eu posso fazer isso daqui, eu dou um espaço aqui, fecho string aqui, eu dou mais, e aí aqui eu venho e escrevo de novo. Ó, ou se não faço assim, ó. Posso também adicionar outra, ó. Vem aqui, Gabriel, no caso. Aí eu adiciono um espaço, aí eu adiciono um nome. Aí não preciso ficar dando espaço. Só adicionar mais um quotes, né? Essa é a diferença. Mas é um outro jeito de trabalhar aí. O Python ele reconhece, né? Você não precisa deixar o mais. Eu posso só fazer isso se eu quiser, por exemplo. Ó, se eu fizer só isso sem o mais, ele já adiciona. Mas acho que é interessante deixar o mais, porque com o mais você consegue tipo, classificar como que o que está acontecendo, né? Porque às vezes você vai precisar saber classificar e não vai saber o que está acontecendo. Então é sempre deixar bem explícito, declarar variável com nome bom e coisa do tipo. Bom, outro jeito de usar o print aqui. Opa, print assim não vai funcionar não. Ó, eu vou fazer um string aqui, por exemplo, né? Se eu quiser pegar esse string de, por exemplo, 3 dashes aqui, ó. Se eu pegar uns 3 dashes, por exemplo, e multiplicar ele por 30, o que vai acontecer? Ó, primeira mão, se eu vir aqui, ó, ele vai multiplicar 30 vezes 3, vai dar 90 dashes aqui, né? Então você acaba economizando muita coisa. Ó, eu posso até fazer 4 dashes aqui no caso.
multiplicar por 40 e ele vai poluir minha tela inteira aqui. E vai dar um tamanho grande, vai dar um tamanho bem grande. E ele vai vir aqui, ó, tudo certinho. Bom, tem mais algumas coisas para fazer, né? Aqui também. Queria propor, né, que eu estava trabalhando com localização aqui em cima. Localização, trabalhei aqui. Deixa eu ver se eu ainda tô com, se o tamanho ainda está definido. Ó, se eu printar o tamanho aqui, ó, tamanho é Python. Ó, aqui nesse tamanho tem mais alguns jeitos de eu trabalhar, né? Se eu pegar aqui o meu tamanho, eu falei que o computador ele começa a contar a partir do zero, porém de trás para frente ele conta do menos 1, por causa que não tem zero negativo, né? Então se eu vim aqui, abrir o meu parênteses, que é o famoso square brackets, e fechar, colocar menos 1, ele vai printar o N, que é a última letra do Python. Se eu colocar meio intuitivo isso daqui, né? Se colocar menos 2, ele vai printar o O. Então, essa é a ideia basicamente. E, bom, tem vários jeitos de trabalhar no caso. Posso fazer um exercíciozinho aqui com a palavra, com a função len, né? No caso, na verdade, definindo uma função usando a len. Por exemplo, a palavra Python, ela tem 6, né? 6 letras. Eu vou fazer uma função, por exemplo, que só aceita palavras, strings, né, no caso, com mais de 6 letras, ou mais de 7 letras, ou maior ou igual a 6 letras. Então, maior ou igual a 6 letras, ela também aceita a palavra Python, que é 6 letras. Então, por exemplo, se eu definir aqui uma função, vou chamar ela tamanho da palavra, def, para definir a função. Aí tem o argumento da função, eu posso colocar a palavra aqui, por exemplo, que é o argumentinho dela. E eu já uso o return aqui para ele voltar para mim, né, a função no caso. E bom, por exemplo, se eu colocar aqui o tamanho, né, o len da palavra, ele é, por exemplo, maior ou igual a 6, né, que é o valor do Python no caso, isso tá true, né, isso favorecido a minha função, por exemplo. E não, é bem interessante, daí já funcionaria, por exemplo, consigo encaixar o len em funções sem problema nenhum. Então, basicamente é isso, trabalhar com len aí, ou length, não sei falar isso, cara, length, é uma palavra bem difícil, faça o desafio aí você mesmo. Beleza? Então é isso aí, valeu.